Solicito aos senhores vereadores que registrem a presença para início desta sessão ordinária. Com 13 vereadores presentes e 3 senhores vereadores ausentes, sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão ordinária. Solicito ao senhor primeiro secretário que proceda à leitura da matéria do pequeno expediente. Pois não, senhor presidente. Matéria apresentada na 53ª sessão ordinária de 23 de março de 2010. Projeto de Lei Complementar número 901 de 2010. Prefeito Miguel Haddad, que altera cálculo do adicional de títulos de docentes do quadro do magistério. Projeto de Lei número 10.570 de 2010. Prefeito Miguel Haddad, que autoriza convênio com a Superintendência do Trabalho Artesanal nas Comunidades, o SUTACO, para a promoção do artesanato paulista. Projeto de Lei número 10.571 de 2010, do prefeito Miguel Haddad, que autoriza convênio que a Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, de cooperação para a implantação do Parque Tecnológico de Jundiaí. Projeto de Lei número 10.572 de 2010, do prefeito Miguel Haddad, que autoriza Poder Executivo a contratar financiamento junto à nossa Caixa de Desenvolvimento, Agência de Fomento do Estado de São Paulo, visando a execução de projetos integrantes do programa Via São Paulo e da outras providências correlatas. Projeto de Lei número 10.573 de 2010, vereador Paulo Sérgio Martins, que exige dos concessionários de revenda de veículos plantio de árvores. Projeto de Lei número 10.574 de 2010, do vereador Nivaldo Ramos de Freitas, que exige cartaz informativo nos estabelecimentos que comercializam carne moída. Projeto de Lei número 10.575 de 2010, do vereador Júlio César de Oliveira, que fixa procedimentos para aquisição pelo poder público de carne bovina in natura. Projeto de Lei número 10.576 de 2010, do vereador Fernando Bardi, que veda em escolas comércios de alimentos com gordura vegetal hidrogenada. Projeto de Lei número 10.577 de 2010, do vereador Fernando Bardi, que prevê disponibilização de salas de aula da rede pública municipal para cursos pré-vestibulares nas condições que especifica. Projeto de Lei número 10.578 de 2010, vereador Fernando Bardi, que altera a Lei número 5.654 de 2001 para prever vagas de curta duração junto às casas lotéricas nas áreas de estacionamento rotativo da forma que especifica. Projeto de Lei número 10.579 de 2010, vereador Gustavo Martinelli, que prevê vagas para gestantes dos estacionamentos de veículos dos estabelecimentos que especifica. Projeto de Lei número 10.580 de 2010, do vereador Silvio Emani, que exige nos estabelecimentos que especifica recipiente para coleta de sobras de tintas, vernizes e solventes e dá providências correlata. Projeto de Lei número 10.581 de 2010, do vereador Gustavo Martinelli, que prevê em estacionamento
estabelecimentos de venda de roupas, provadores adaptados para deficientes físicos. Projeto de lei número 10.582 de 2010, do vereador Paulo Sérgio Martins, que veda uso de telefone celular em postos de revenda de combustíveis. Projeto de lei número 10.583 de 2010, do vereador Antônio Carlos Pereira Neto, que denomina Praça Divanir José Brave, área pública situado na confluência das ruas Santana e Barão de Cotegipe, Vila Santana. Projeto de lei número 10.584 de 2010, do vereador Paulo Sérgio Martins, que exige dos estabelecimentos que oferecem financiamento de compra de produtos, prestar ao consumidor as informações que especifica. Projeto de lei número 10.585 de 2010, prefeito Miguel Haddad, que altera a lei 7.339 de 2009 para, no programa de inspeção de segurança veicular, autorizar a operação de outras modalidades regulamentadas e dar outras providências. Projeto de lei número 10.586 de 2010, prefeito Miguel Haddad, que autoriza convênio com o Estado, através da Secretaria da Educação, para recebimento de verbas destinadas à alimentação de alunos. Projeto de lei número 10.587 de 2010, prefeito Miguel Haddad, que concede gratificação aos servidores designados para atribuições de leiloeiro oficial do município e pregoeiro. Projeto de lei número 10.588 de 2010, do prefeito Miguel Haddad, que autoriza convênio com o Estado, através da Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo, para recebimento de verbas para a realização da terceira Copa de Ginástica Rítmica. Projeto de lei número 10.589 de 2010, prefeito Miguel Haddad, que altera a lei número 5.199 de 98 para substituir o logotipo da Prefeitura Municipal. Moção número 82 de 2010, do vereador Leandro Palmarini, apelo ao Governo do Estado pela criação e implantação em nosso município de uma delegacia especializada na proteção de animal e ambiental, nos moldes da delegacia recém-criada no município de Campinas. Moção número 83 de 2010, vereador Fernando Bardi, repúdio ao projeto de lei número 5.080, de 20 de abril de 2009, do Poder Executivo Federal, que dispõe sobre a cobrança da dívida ativa da Fazenda Pública e da outras providências, alterando e revogando ainda dispositivos das leis número 5.869 de 73, 6.830 de 80, 5.010 de 66 e 8.212 de 91. Moção número 84 de 2010, da vereadora Marilena Perdiz Negro, repúdio da opinião expressada pelo excelentíssimo senador da República, senhor Demóstenes Torres, do seu pronunciamento durante a audiência pública do Supremo Tribunal Federal do Brasil, em 3 de março de 2010. Moção número 85 de 2010, da vereadora Ana Tonelli. Apoio ao PLC número 521 de 2009, da senadora Rosalba Ciarline, do DEM, que dispõe sobre a garantia de emprego do trabalhador que estiver há 18 meses de completar os requisitos para obtenção do benefício da aposentadoria e da outras providências. Eram essas as matérias apresentadas no pequeno expediente, senhor presidente. Vereador Marcelo, as listas de requerimentos de alçada do plenário, de requerimentos de alçada da presidência e de indicações já foram distribuídas aos vereadores. As listas de correspondências recebidas acham-se na secretaria à disposição dos senhores edis interessados.
Solicito aos senhores vereadores que registrem a presença para o início da ordem do dia. Havendo número regimental, passemos à ordem do dia. Tendo a ata da 52ª sessão ordinária, realizada em 16 de março de 2010, permanecida à disposição dos vereadores pelo período regimental e não havendo pedido de impugnação ou retificação, consideramo-la aprovada. Primeiro item da ordem do dia, a proposta em primeiro turno da emenda à Lei Orgânica de Jundiaí, número 95, 2009, da vereadora Marilena Negro, que modifica as disposições sobre cultura e turismo. Essa presidência recebe o requerimento de número 313, que vem assinado pela vereadora Marilena, de adiamento para 27/4/2010. O requerimento de adiamento de número 313 está em discussão. Com a palavra, a vereadora Marilena Negro. Senhor presidente, senhores vereadores, por conta do adiamento que propusemos já no passado em relação a esse projeto de lei, eu gostaria de pedir a compreensão dos senhores para o adiamento, para que realizemos uma audiência pública a fim de debater melhor a matéria e também ouvir, ter tempo, oportunidade de ouvir o Conselho da Cultura e o Conselho do Patrimônio, que por conta da transição da sua composição, não houve ainda tempo hábil para uma análise, e para poder contribuir com esta proposta. O que eu posso antecipar para os senhores é que essa iniciativa, ela não afronta a nossa lei orgânica, ela complementa, introduzindo elementos da Constituição Estadual, e a gente quer, e também destaca o capítulo do turismo da cultura. Tivemos alguns cuidados aqui com a redação, ajuda do apoio jurídico para elaborar, mas a opinião sobre o que se mantém, o que se suprime, realmente a gente quer ouvir a sociedade civil, através dos seus órgãos, para que a gente realmente deixe esse capítulo de forma compatível com todas as ações que a gente tem na cultura e que a gente quer para a cidade. Então, nesse sentido, eu peço apoio dos senhores para o adiamento para o dia 27, peço apoio para o presidente, no sentido de que agende, nós estamos coletando assinaturas para realizar uma audiência pública antes do dia 27, e que a gente possa ofertar aí também a oportunidade de realizar essa audiência pública no período noturno. Sugerimos aí uma data e nós vamos ver se conseguimos realizá-la em tempo hábil, para que não tenha um novo adiamento. Não essas minhas palavras, e agradeço a compreensão dos senhores aprovando esse requerimento. O requerimento de número 313 é de adiamento para a sessão ordinária do dia 27 de abril de 2010, da apreciação da proposta de emenda à Lei Orgânica de Jundiaí, em primeiro turno, de número 95, de 2009, da vereadora Marilena Perdiz Negro, que modifica disposições sobre cultura e turismo. Está em discussão, em votação. Com 14 votos favoráveis, 1 vereador ausente,
essa presidência que regimentalmente não vota, está aprovado o requerimento ao plenário de número 313. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, vereador Durval Lopes Orlato. Apenas para relembrar a comissão e comunicar a alguns vereadores que ainda não tiveram informação, que hoje, às 14 horas, aqui no Salão Nobre, nós convidamos o comandante da Guarda, o Jacó, e um representante do Conselho Tutelar, para que nós possamos ouvir deles a respeito do episódio da retirada daquela criança do colo da mãe, que consternou aí toda a sociedade brasileira. E a gente vai fazer essa reunião às 14 horas com os membros da comissão e mais outros vereadores que quiserem participar, porque eu acho que é um assunto que a gente precisa ter um desfecho positivo para que não se repita isso em nosso município. Então, hoje, às 14 horas, no Salão Nobre da Câmara, Comissão de Direitos Humanos. Muito bem, vereador. Questão de ordem. Questão de ordem, vereador Val. Obrigado, senhor presidente. Aproveitando a fala da Guarda, e eu me recordei aqui, senhor presidente, tive uma reunião na semana passada no Residencial Jundiaí, onde os moradores primaram pelo assunto da segurança. E ali houve, para o senhor ter uma ideia, senhor presidente, 3 assaltos no período de uma semana numa única residência numa rua. E ali eu conversei com o policial que estava ali, mais precisamente o sargento Evangelista, e indaguei ele, ele me disse que há apenas uma viatura para cobrir toda a região da Polícia Militar da Fazenda Grande. E eu prometi a eles que encaminharia o pedido à Comissão de Segurança Pública, no ato representado pelo nosso presidente, o Dr. Paulo Sérgio Martins, no qual já falei, e gostaria de deixar registrado aqui, que a população disse que ia cobrar, e que houve a sessão, e eu achei isso muito bom, eles colocaram que eles ouvem e acompanham o trabalho do Legislativo. Então, deixo registrado aqui, que já fiz a solicitação ao presidente da Comissão de Segurança, Dr. Paulo Sérgio, e se prontificou que estará encaminhando e fazendo aí, tomando as providências cabíveis, tomando as providências. Obrigado, senhor presidente. Bem, vereador Val. Vamos, então, ao segundo item da ordem do dia, é o veto total ao projeto de lei 10.279, de 2009. Vereador Paulo Sérgio Martins, veda a fabricação e comercialização de armas de brinquedo similares às reais e revoga a correlata Lei 4.640, de 95. O veto total ao projeto de lei 10.279, de 2009, está em discussão. Com a palavra, vereador Paulo Sérgio. Senhor presidente, senhores vereadores, público aqui presente, projeto de lei 10.279, de minha autoria, que veda a fabricação e comercialização de armas de brinquedos similares às reais e revoga a lei correlata 4.640/95. Começou a tramitar por essa casa, com a propositura, com a justificativa, devida justificativa. Tivemos, posteriormente, por parte da consultoria jurídica local, que a legislação ela é legal e ela é constitucional, não tinha qualquer vício de legalidade e inconstitucionalidade, foi tocada para frente, passou a sanção ao veto do Executivo, ocasião que foi vetada totalmente pelo Executivo em data 19 de fevereiro do presente. As indicações para o veto, e permitam ler, é uma parte muito técnica aqui, tá? Porém, não estou de acordo, razão pela qual, após a nossa explicação, gostaria que os senhores vereadores verificassem as razões pela qual eu peço a derrubada do veto e para que nós analisemos. Em primeiro lugar, visto tecnicamente, falando com o profissional de segurança pública, existem ainda, inclusive a semana passada tivemos um caso, a prática de um roubo
com a utilização de arma de brinquedo também. Ela é considerada hoje como qualificadora do crime de roubo, e, em virtude disso, nós nos preocupamos com a matéria. Nós temos essa legislação em várias cidades já do Brasil, dentre as quais cidade de Santo André, Passo Fundo, Juiz de Fora, Viamão, Porto Alegre, Arapongas, Belém, Diadema, Itapetininga, Blumenau, etc., etc., etc. Por que só que é considerada ilegal e inconstitucional? Respeito o parecer jurídico da consultoria jurídica da Prefeitura, da Secretaria da Prefeitura, porém, num longo processo de veto, e não vou aqui me estender muito, verificamos aí dentro do meu projeto de lei, está como folhas 26, começando aí, veta totalmente, tendo em vista o seu conteúdo exorbitar o âmbito da competência atribuída à Câmara Municipal. Em seguida, vem dizendo que o vereador realmente pode legislar no interesse peculiar do município, ou seja, existe uma razão de veto e, logo em seguida, na página 26, artigo 30, a competência legislativa dos municípios está determinada no artigo 30 da Constituição nesses termos. Compete aos municípios legislar sobre assuntos de interesse local e suplementar a legislação federal e estadual no que couber. Suplementar, acrescentar, completar. Existe uma legislação federal sobre porte de arma, e nós estamos suplementando isso no interesse peculiar do município. A própria posição do veto justifica que há um interesse peculiar do município e a suplementação dessa legislação, ou seja, nos dá base para que nós não tenhamos a legislação vetada. Depois fala, confirma novamente isso. Aí existe uma série de elucubrações jurídicas aqui, dizendo sobre a tripartição de poderes, que existe o legislativo, executivo, judiciário. São coisas que, no tocante ao veto, e não vou me estender nisso, não tem nada a ver. Fala sobre aqui, no veto, mais precisamente a página 99, sobre a tripartição de poderes, que nós temos 3 poderes no âmbito federal. Nós estamos falando sobre uma legislação municipal, uma suplementação de uma legislação sobre porte de arma, coibindo apenas a venda e a comercialização, e a fabricação. E fala depois que nós estamos interferindo no direito civil e no direito comercial. Nós não estamos interferindo no direito civil e direito comercial. O direito civil, acho que uma tese muito bonita aqui, mas não aplicável a essa legislação. Razão pela qual eu pediria aos nobres colegas que houvesse a derrubada do voto, até porque esse tipo de situação, hoje em Jundiaí, tem ocasionado um grande problema policial e um grande problema de segurança. Eu acho que em nada afeta. Fala-se também aqui que o município ia gastar muito para verificar, para fiscalizar essa lei. Não. O município já tem seu órgão fiscalizador próprio e não existe qualquer gasto, ou seja, que onere o município. Então, ou seja, pediria aos senhores, diante de tudo isso que foi falado, e o tempo é pouco, porque foram quase 25 páginas para o veto, e é muito técnico, Vossas Excelências já devem ter lido, que não existe qualquer justificativa para o veto. Nós apenas atendemos o interesse peculiar do município, não estamos legislando sobre lei, sobre direito civil, sobre direito comercial, só mais um segundinho, senhor presidente. Não estamos onerando o município, é uma legislação que já existe em vários municípios do Brasil. Eu acho que é uma lei tão simples de ser aplicada que eu acho que não precisava toda essa elucubração mental, se bem que é um parecer jurídico muito bem feito, porém, não foi aceito depois, eu quero que aí Vossas Excelências atentem, pela nossa consultoria jurídica. Ou seja, a nossa consultoria jurídica deu o primeiro parecer dizendo que ela é legal e ela é constitucional. Ou seja, que nem o professor Doca, que nem assim o chama o presidente da casa, houve uma dissensão. Aquele namoro, Doca, acabou novamente. Existe uma série de dissensões entre as duas consultorias jurídicas. Até porque o direito ele é questionável. Então, nós temos que a própria casa ela apoia que a nossa lei ela é legal e ela é constitucional. Além disso, eu acho muito importante para o município de Jundiaí
para que nós, não podendo acabar com a violência, para que possamos pelo menos diminuí-la um pouco. Razão pela qual eu peço aos senhores colegas, diante do que foi exposto, por não ser legal, não ser inconstitucional, conforme a nossa consultoria jurídica, que derrubem o veto aposto pelo Poder Executivo através da assinatura do Miguel. Obrigado, senhores. Obrigado, senhor presidente. Continua em discussão o veto total, projeto de lei 10.279. Com a palavra, vereador Enivaldo Ramos de Freitas, vereador Val. Obrigado, senhor presidente. Nobres pares, mais um veto ao projeto de lei número 10.279 de 2009, doutor Paulo Sérgio Martins, que veda a fabricação e comercialização de armas de brinquedos similares e reais. A Comissão de Justiça e Redação, conforme já disse o nobre autor, atestou as condições de legalidade e constitucionalidade da proposta. A Comissão de Justiça e Redação, ela acolheu integralmente o parecer, posicionando favoravelmente a tramitação da proposta, ou seja, eu tive o privilégio de dar o parecer favorável, fui relator da comissão neste projeto. Em tempos de elevada pressão psicológica, devido à falta de segurança, a comum violência física, o projeto mostra totalmente oportuno, de grande valor. Como já foi dito, em 19 de fevereiro, o Executivo opôs o veto, mas a Comissão de Justiça, ao analisar o veto total oposto pelo ACAID, manifestou sua discordância com as razões apresentadas, conforme já ouvimos aqui. A comissão novamente se manifestou pela não acolhida do veto total, um projeto totalmente válido, oportuno e necessário. Portanto, eu, já de bate-pronto, digo que não vou acolher o veto, que acredito que é mais um equívoco da parte do Executivo. Com essas palavras do vereador Val. Obrigado, senhor presidente. Continua em discussão o veto total, projeto de lei 10.279 de 2009. Com a palavra, vereador Leandro Bicho Legal. Muito obrigado pelas palavras, senhor presidente. Senhor presidente, senhores vereadores, público que nos assiste, projeto de lei do nobre vereador Paulo Sérgio Martins, delegado influente em nosso município, que veda a fabricação e comercialização de armas e brinquedos similares aos reais e revoga a correlata Lei 4.640 de 95. Bem, eu acho que não tem muito o que falar de um projeto de lei, com a importância desse projeto de lei do nobre vereador. Muitos municípios, como bem colocado pelo vereador, já aprovaram essa lei, e todos esses municípios são leis legais e constitucionais. E, com certeza, o vereador deve ter as pesquisas que, nesses municípios, com essa lei aprovada, deve ter diminuído em muito o número, a criminalidade nas ruas desses municípios. Portanto, eu acho que nosso município também não pode ficar atrás. Essa divergência entre os jurídicos da casa e o jurídico da prefeitura, eu acho que é uma questão de pontos de vista diferentes, porém, o nosso jurídico deu parecer como legal e constitucional esse projeto. Então, a gente espera que esse projeto prospere, que seja aprovado nessa casa, que prospere, e que, numa eventual agressão de inconstitucionalidade, o tribunal entenda da importância desse projeto, como já foi aprovado em muitos municípios. Então, eu gostaria de parabenizar o vereador por esse importante projeto e, com certeza, vai diminuir muito a criminalidade em nosso município, vedando a comercialização dessas armas de brinquedo, porque todos sabem, muitos assaltos, quando apreendidos esses infratores, eles estão com armas de brinquedo. Então, com certeza, isso vai ser um grande benefício para o nosso município. Muito obrigado, senhor presidente e senhores vereadores. Muito bem, vereador Leandro. Próximo orador, vereador Marcelo Gastaldo. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadora, só vim fazer uso da palavra para entender um projeto da envergadura desse projeto, da necessidade desse projeto, mas eu me questiono
em relação a um projeto que não pode ser isolado. Estou até comentando com o presidente, Jundiaí, eu acho que tem que dar esse exemplo, assim como outras cidades, mas que fosse acatado por todas as cidades. Jundiaí vai proibir a questão da comercialização, mas Louveira não, Várzea não. Então fica a ação dessa lei por Jundiaí, eu acho que é um exemplo. Agora, a eficiência dela em relação a coibir a questão, né, da violência em relação à utilização dessas armas, eu, assim, no grosso modo, entendo a ineficiência disso. Eu acho que é válido em relação à discussão e ao incentivo que todas prefeituras ou até mesmo venha uma determinação a nível nacional em relação a isso. Peço parte. Claro, vereador. E autor Justamente do projeto. isso. Obrigado. Justamente por causa disso, nós não podemos legislar em outros municípios. Espero que eles tenham consciência de fazer a mesma legislação nesse sentido. A lei de porte de arma, ela prevê em abstrato, ela coloca muito por alto. Por isso, cada município em si vai ter que fazer sua legislação. Perfeitamente, vereador, autor do projeto, Paulo Sérgio. E eu entendo, por isso, até vou dar o voto mesmo de confiança, mostrando a necessidade. Fico triste, né? Nós aqui, na época de infância, que fazíamos aquela brincadeira do polícia e ladrão, não é? Não é, vereador Julião, que me acena com a cabeça? Como era gostosa essa brincadeira. Infelizmente, a arma hoje está sendo utilizada para outro fim. É triste, mas é uma medida necessária, então tem, sim, também vou votar favorável mais uma vez, até porque, dando esse voto, acho, de confiança à nossa consultoria jurídica, da forma que se explanou, mas acreditando nisso, vereador, que realmente as outras prefeituras, ou até mesmo, de repente, uma terminação a nível aí nacional aconteça em função disso. E, por esse motivo, vim fazer uso da palavra. Obrigado, senhor presidente. Eram essas palavras do vereador Marcelo Gastaldo. Continua em discussão. Com a palavra, o vereador Silvio Hermani. Senhor presidente, senhores vereadores, estamos analisando o veto total ao projeto de lei número 10.279, de autoria do vereador Paulo Sérgio Martins, que veda a fabricação e comercialização de armas de brinquedo similares às reais e revoga a lei correlata 4.640, de 95. Eu gostaria de dizer a vossas excelências que eu mantenho aquilo que foi discutido, que foi votado, até por entender que não há uma unanimidade jurídica nesse caso, e também por entender que brinquedos que simulam armas de fogo incitam a violência. E, nesse caso, que é o objetivo principal do autor do projeto, são, inclusive, usados para assaltos. Eu lembro, recentemente, numa matéria do Fantástico, que 3 jogadores de futebol, num domingo, ao comemorarem seus gols em diferentes estados do nosso país, eles comemoraram fazendo aquele gesto característico, como se fosse um fuzilamento na comemoração do gol. E isso daí causou uma má impressão muito grande, inclusive recebendo críticas dos apresentadores do Fantástico, pois eles alegavam que aquele era um gesto muito feio que incentivava a violência na nossa sociedade. Se um gesto de comemoração de gol, simulando um tiroteio, incita a violência, que dirá você dar de presente para uma criança
uma arma de fogo, um similar, um brinquedo de uma arma de fogo, o que você espera estar ensinando para aquela criança? Então, por ser um péssimo exemplo para as crianças e por servir para ludibriar as pessoas, sendo utilizado como assalto, eu continuo defendendo que, embora muitos municípios em nosso país, a maioria dos municípios, vai continuar sendo permitida a livre comercialização desse produto, eu entendo que Jundiaí tem que engrossar a lista de municípios que são contra esse tipo de atitude. Parabenizo o nobre vereador Paulo Sérgio Martins, voto pela derrubada desse veto e espero que realmente isso acabe prosperando no município de Jundiaí. Eram essas minhas palavras, senhor presidente e senhores vereadores. Continua em discussão o veto total, projeto de lei 10.279 de 2009. Em votação. Com 13 votos contrários, 2 senhores vereadores ausentes, essa presidência que regimentalmente não vota, está rejeitado o veto total ao projeto de lei 10.279 de 2009, do vereador Paulo Sérgio Martins, que veda a fabricação e comercialização de armas de brinquedos similares às reais, e revoga a correlata lei 4.640 de 95. Questão de ordem, vereador Paulo Sérgio. Obrigado, senhor presidente. Só para agradecer a sensibilidade dos colegas, esperando agora, como a entrada com o ADIM, com ação direta de constitucionalidade, não é obrigatória, gostaria aqui de deixar o meu pedido formal, que não se agisse dessa forma, uma vez que não é obrigatório, para que nós possamos ter pelo menos essa legislação e possamos servir de influência nas cidades do entorno que façam essa mesma legislação, para podermos diminuir, além da utilização dessas eventuais armas para prática de roubo, para que não se incite a violência, como falou o vereador Silvio Hermani. Obrigado, senhor presidente, e obrigado, senhores vereadores. Próximo item é o projeto de lei complementar, número 888, de 2009, do nobre vereador Antônio Carlos Pereira Neto, DOCA, que altera o Código de Obras e Edificações para exigir sanitário químico em obra pública. O projeto de lei complementar 888, de 2009, está em discussão. Com a palavra, vereador DOCA. Senhor presidente, senhoras vereadoras, esse projeto de lei complementar 888, que altera o Código de Obras e Edificações para exigir sanitário químico em obra pública. Senhor presidente, este vereador foi procurado, a questão mais ou menos de uns 2 a 3 meses, pelos trabalhadores que executavam o serviço de reformulação do passeio da rua Zacarias de Góes, Senador Fonseca. Eles chegaram até a minha residência, porque, evidentemente, a minha casa, na Zacarias 359, também fazia parte desta reformulação do passeio. Ocorre que alguns elementos que prestavam serviço
na referida obra, pediram para que se estudasse um projeto que fosse apresentado ao senhor prefeito municipal e que o mesmo sancionasse, se assim a Câmara achar interessante, a instalação de banheiros químicos. Ora, eles explicaram o seguinte: 8 horas de serviço. Quando existia a necessidade física, eles tinham que subir da Rua Zacarias de Góes, senhor presidente, e até a igreja do centro, Nossa Senhora do Desterro, na parte de trás, onde existe sanitário, pagar a importância de ajuda para poder, evidentemente, a igreja conservar aquele estabelecimento e depois voltar outra vez. Uma coisa horrorosa, uma coisa desumana, como dá-se a impressão, ou dava-se a impressão, que era realizado esse serviço por pessoas mecanizadas. E não precisava exigir banheiros. E outra, os comerciantes, como essas obras demoraram, a princípio concedia que eu mesmo usasse o banheiro em emergências ou na obrigatoriedade que assim exige. Mas depois começaram a ficar irritados, ficaram irritados. Era farmácia, era bar, era loja, tudo para não. Agora não dá mais, está com defeito. Não está funcionando. Olha, senhor presidente, senhores vereadores, existem seríssimos problemas em Jundiaí, mas este é um problema social, um problema terrivelmente injusto para aqueles que trabalham 8 horas, certo, de sol a sol. Portanto, houve esse estudo, consegui, com a consultoria jurídica, que estudasse juntamente com a minha equipe para que deixasse esse projeto de lei complementar dentro da lei, direitinho, constitucional e legal. Já recebi diversos telefonemas dos homens que trabalham em obras públicas em Jundiaí, agradecendo, não o meu trabalho, o trabalho, evidentemente, da própria Câmara Municipal, que eu tenho certeza absoluta, na parte humana, que aqui, dentro dessa casa, tem e vai continuar tendo. Portanto, senhor presidente, senhores vereadores, pode estar certo, é uma causa justíssima, uma causa humana, uma causa que mostra que Jundiaí tem gente ainda que gosta de ajudar os verdadeiros trabalhadores que ficam sol a sol e que não teria nem essa vantagem. Olha, tinha alguns casos que eu vou dizer que era lamentável. Senhor presidente, senhores vereadores, eram essas minhas palavras e solicito a fineza e compreensão dos senhores vereadores para a aprovação desse projeto. Muito obrigado, senhor presidente. Continua em discussão o projeto de lei complementar número 888 de 2009, do vereador Antônio Carlos Pereira Neto, o DOCA, que altera o Código de Obras e Edificações para exigir sanitário químico em obra pública. Em votação. Com 13 votos favoráveis, 2 senhores vereadores ausentes, essa presidência aqui regimentalmente não vota, está aprovado o projeto de lei complementar número 888 do vereador Doca, que altera o Código de Obras e Edificações para exigir sanitário químico em obra pública. Portanto, aprovado, vereador Doca. Agradeço, senhor presidente, a votação dos meus companheiros, inclusive, evidentemente, o apoio de Vossa Excelência. Muito obrigado. Quem agradece são os trabalhadores
que tenham merecimento desse atendimento. Obrigado, senhor presidente. Bem, vereador Doca, parabéns pela votação. A presidência recebe o requerimento de número 317, de adiamento para 13 de abril do projeto de lei 10.311 de 2009, dos vereadores Roberto Conde Andrade e Enivaldo Ramos de Freitas, vereador Val. Institui política pública de combate à pedofilia. O requerimento de número 317 está em discussão. Com a palavra, vereador Val. Senhor presidente, nobres pares, eu e o pastor Roberto Conde pedimos o adiamento desse projeto, mesmo porque é um projeto de grande relevância, ao nosso ver, e este vereador esteve na cidade de Belo Horizonte, numa reunião com o senador Magno Malta. A intenção, tanto minha quanto do pastor Roberto, era trazer o senador antes da apreciação desse projeto para uma audiência pública. E nesta reunião, que eu estive com ele, em Belo Horizonte, de lá eu segui junto com o senador para Brasília, para ver a sua agenda, a probabilidade, ou seja, a possibilidade dele estar conosco aqui. Mas não conseguimos achar nenhum espaço na agenda do senador, devido ao ano, principalmente, eleitoral, seus compromissos, sua organização e tantas outras coisas ali em Brasília. No entanto, ele pediu um prazo ainda para que a gente o aguarde, porque ele gostaria muito de vir a Jundiaí. O senador Magno Malta, ele demonstrou ter interesse em estar conosco em nossa cidade. Então, eu creio que até o dia 13, aliás, é isso mesmo, até o dia 13 próximo, haja uma definição se o deputado, aliás, se o senador, ele terá condições de estar conosco aqui para podermos juntos discutir e elucidar ainda mais a necessidade de combate à pedofilia. Senão, nós vamos apreciar. Então, eu só estou pedindo este prazo, junto com o pastor Roberto Conde, aos nobres pares, para aguardarmos uma definição junto à assessoria e ao próprio senador Magno Malta, para apreciarmos esse projeto de lei que institui políticas públicas de combate à pedofilia. Muito obrigado, senhor presidente e nobres pares. Continua em discussão o requerimento de número 317 do vereador Enivaldo Ramos de Freitas e vereador pastor Roberto Conde. Eu coloco, então, em votação o requerimento de número 317, de adiamento para 13 de abril. Em votação. Com 13 votos favoráveis, 2 senhores vereadores ausentes, essa presidência que regimentalmente não vota, está aprovado o requerimento de número 317, de adiamento do projeto de lei 10.311 de 2009, do vereador Val e do vereador pastor Roberto Conde. Institui políticas públicas de combate à pedofilia. Próximo item é o projeto de lei número 10.372 de 2009, do vereador Silvio Hermani. Exige nos locais de venda de pães, quando não produtores, informar a procedência dos produtos de panificação. O projeto de lei 10.372 de 2009 está em discussão. Peço a palavra. Com a palavra, o vereador Silvio Hermani. Senhor presidente, senhores vereadores, um projeto de lei bastante simples, exige nos locais de venda de pães, quando não produtores, informar procedência dos produtos de panificação. É comum nós vermos muitos locais que não são padarias, panificadoras,
vendendo pães, né? E a gente sabe que esse pãozinho ele já vem pronto de algum lugar. E nós gostaríamos que a população, e principalmente o poder público municipal, tivesse condições de saber a procedência desse produto. Razão pela qual nós estamos, através desse projeto de lei, determinando que seja colocada uma informação próxima a esses pães, com os seguintes dados em letras facilmente legíveis: nome empresarial completo, número do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, CNPJ, e os demais documentos fiscais que fiquem em poder do proprietário do estabelecimento que está vendendo os pães, para que, no caso de eventual fiscalização, o poder público assim tenha condições de fazer. Razão pela qual, em nome da higiene, eu peço apoio aos nobres pares. Muito obrigado. Em tempo, tem uma emenda também, havia uma punição para o descumprimento de 10 UFMs, Unidades Fiscais do Município. E nós estamos substituindo a UFM por uma multa de R$200 dobrada na reincidência. Eram essas minhas palavras, senhor presidente, senhores vereadores. Bem, vereador Silvio Armani, continua em discussão, projeto de lei. Projeto de lei 10.372, 2009, do vereador Silvio Armani. Exige nos locais de venda de pães, quando não produtores, informar a procedência dos produtos de panificação. Em votação. Com 10 votos favoráveis, 5 senhores vereadores ausentes, essa presidência que regimentalmente não vota, está aprovado o PL 10.372 de 2009, do vereador Silvio Armani. Temos que votar, senhores vereadores, a emenda de número 1 ao projeto. Em votação. Com 10 votos favoráveis, 5 senhores vereadores ausentes, essa presidência que regimentalmente não vota, está aprovada a emenda de número 1, a PL 10.372, de 2009, do vereador Silvio Armani. Antes de irmos para o próximo item, quero citar a presença do amigo Zé Biral, que está nos visitando nesta manhã, e também do Abílio. Obrigado pela presença. 2 grandes amigos da gente aí. Muito obrigado. Próximo item é o projeto de lei 10.540 de 2010. Senhor Prefeito Municipal Miguel Haddad. Regula a política de alimentação escolar e o Conselho de Alimentação Escolar. O projeto de lei 10.540 de 2010 está em discussão. Com a palavra, a vereadora Marilena Negro. Senhor presidente, senhores vereadores, esse projeto de lei 10.540, ele acaba por consolidar
legislações anteriores, que foram modificadas no decorrer do tempo, que dispunham sobre tanto a composição do Conselho de Alimentação Escolar, quanto a política municipal de alimentação escolar. Mas eu tenho alguns estranhamentos aqui em relação ao que se propõe como atribuição dos conselhos. A lei que dá referência para este projeto, é citada várias vezes no corpo da lei, é uma lei federal que fala da Política Nacional de Alimentação Escolar, permite e dá condições do município repassar recurso direto para as escolas. Então, as escolas vão ter que ter os seus conselhos de escola funcionando para poder ajudar a gerir e administrar recurso financeiro que vai direto para as escolas para a questão da alimentação escolar. Em que pese aqui minha dúvida, porque existem 11 escolas ainda recebendo alimentação de terceiros, que não é da rede pública, não sei como ficaria o funcionamento da alimentação do Conselho de Escola neste caso. Eu acredito aqui que foram acrescentadas atribuições para esse Conselho que não competem a um Conselho. Fazer fiscalização das contas, como pede aqui, que faça o controle social efetivo do uso do dinheiro, a prefeitura que apresente seu plano de como ela controla. Agora, para um conselho enxuto, porque ele é pequeno, deve ter aqui 8 membros, fiscalizar, realizar campanhas, são atribuições do Executivo Municipal. Então, eu acredito que a competência e o rigor que esse Conselho tem que exigir é de que a Prefeitura realmente acompanhe as diretrizes da alimentação escolar como um todo, mas ela acrescentou tarefas aqui, são exercícios de atividades que não compete a um conselho que tem que acompanhar a política e não executar. Então, realizar campanha, ver lá se os alimentos estão bem acondicionados, isso aí é exigência do município fazer, que ele tem competência, tem técnico, porque tem pessoas da sociedade civil. Nós não estamos aqui um conselho técnico para avaliar, mas ele tem condições de acompanhar. Então, é claro que vamos aprovar esta lei, porque é importante que venha recurso e que tenha esse tipo de administração. Mas nós não entendemos o porquê assoberbar um conselho que tem uma função fiscalizadora com atividades que competem ao Executivo, e isso questionaremos na sequência da aprovação desta lei. Também não entendemos por que, para algumas questões que a lei federal aponta, por exemplo, para entidades que têm a função da educação básica, especializada, como a entidade da PAI, por exemplo, aqui não está facultando o compromisso dessa instituição acompanhar a política municipal. A lei federal, sim, a lei municipal omite. Então, ao mesmo tempo, ela omite, suprime algumas coisas da lei federal e acrescenta outras coisas que, no nosso entendimento, não é competência, não pode ser atribuição do Conselho de Alimentação Escolar. E uma questão também, que já está se prorrogando para 4 anos, a lei anterior dava 2 anos para o Conselho de Alimentação Escolar, e agora está se dando 4 anos. Eu não sei se foram feitas todas as assembleias específicas para indicar, por exemplo, a sociedade civil. Eu não vi publicidade no último Conselho de Alimentação Escolar, que foi uma portaria de março deste ano, de como as entidades foram indicadas, nem dos profissionais da área. Então, eu acho que a própria lei poderia, sim, já fazer uma nova, ao invés de prorrogar o prazo de tempo aí desse conselho que foi eleito, de rever até essa composição de forma bem pública, né, que se dê publicidade para isso, para a gente ver até se os conselhos de escola estão funcionando e se tiveram oportunidade de participar. Então, são as questões que a gente levantou desta proposta, que iremos aprovar com essas ressalvas que fiz e que vamos buscar informações, porque eu acho que o Conselho ele tem que funcionar direitinho e não adianta ficar pedindo para um Conselho executar a campanha
quando, na verdade, ele não tem nem recurso para fazer isso. Ele depende do órgão gestor, que é a Secretaria de Educação. A matéria é bastante importante, eu acho que a Câmara tem que acompanhar também esses relatórios, e eu gostaria de fazer um pedido aqui, uma questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereadora Marilena. Obrigada. Nós recebíamos, senhor presidente, com alguma regularidade, as informações de repasse de recursos financeiros da Câmara Federal, do Senado, e que vem aqui para a Câmara. Eu sei que deve ser aí uma contenção de despesa, economia de papel, mas pelo menos a Comissão de Finanças, os membros da comissão poderiam receber, porque é quando a gente vê a vinda de recursos de forma mais rápida, e se tiver qualquer questionamento, a gente tem agilidade para fazer. É esse pedido que eu faço aqui de voz aqui para Vossa Excelência. Está deferido o pedido de Vossa Excelência. Então, eram essas minhas palavras, são essas minhas preocupações. Eu acho que os conselhos têm que ter alguma uniformidade no seu desempenho, e aqui realmente está chamando a atenção o nível de complexidade e de competência que está dando para esse Conselho de Alimentação Escolar. Obrigada, senhor presidente e senhores vereadores. Bem, vereadora Marilena Negro. Continua em discussão o projeto de lei 10.540 de 2010. Em votação. Com 13 votos favoráveis, 2 senhores vereadores ausentes, essa presidência que regimentalmente não vota, está aprovado o projeto de lei 10.540 de 2010. Senhor Prefeito Municipal Miguel Moubada Haddad. Regula a política de alimentação escolar e o Conselho de Alimentação Escolar. Vamos votar a emenda, a mensagem aditiva. Vamos primeiro votar a mensagem aditiva do senhor Prefeito Municipal. Em votação. Com 13 votos favoráveis, 2 senhores vereadores ausentes, essa presidência, que regimentalmente não vota, está aprovada a mensagem aditiva. Vamos votar a emenda de número 1 ao projeto de lei. Em votação. Com 13 votos favoráveis, 2 senhores vereadores ausentes, essa presidência que regimentalmente não vota, está aprovada a emenda de número 1 ao projeto de lei 10.540 de 2010. Do senhor Prefeito Municipal Miguel Haddad, regula a política de alimentação escolar e Conselho de Alimentação Escolar. Senhores vereadores, essa presidência... Questão de ordem, vereador? Questão de ordem, vereador Paulo Sérgio. Só para não passar desapercebido, dedicar a sessão de hoje, a senhora Terezinha Dias de Lemos, esposa do Dr. Tarcísio Germano de Lemos, que veio a falecer na semana passada. Então, gostaria que esse requerimento fosse aprovado e que nós dedicássemos a sessão à dona Terezinha. Está deferido o pedido de Vossa Excelência, e aqui a gente manda os pêsames de toda essa Câmara ao Dr. Tarcísio Germano de Lemos, e também toda a sua família, uma vez que o Dr. Tarcísio já foi vereador, foi presidente dessa casa também, né? Essa presidência irá suspender os trabalhos por até
1 hora, se necessário. Nós temos aí 5 itens a serem apreciados, 6 itens a serem apreciados de urgência, né? Mas antes, nós vamos... Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, vereador Marcelo Gastaldo. Pedir a aprovação do plenário, prorrogação dos trabalhos por até 2 horas, se necessário, antes da suspensão. Muito bem, vereador Marcelo. Nós vamos colocar em votação a suspensão, a prorrogação dos trabalhos por até 2 horas, se necessário. Em votação. Com 12 votos favoráveis, 3 senhores vereadores ausentes, essa presidência que regimentalmente não vota, estão prorrogados os trabalhos por até 2 horas, se necessário. Eu irei suspender os trabalhos por até 1 hora, se necessário. Estão suspensos os trabalhos por até 2 horas. Desculpe, senhores, 1 hora.